Tá bom, a gente tem que bater um papo sério. Eu não sei muito bem o que fazer com esse canal. E acho que você sabe disso porque eu literalmente não posto vídeo aqui há anos. E eu venho postando coisas muito aleatórias ao longo desses anos. Coisas que talvez vocês não tenham nenhuma relação sobre. A questão é que eu comecei esse canal com um propósito. E agora que a minha vida mudou, esse propósito mudou. Mas deixa eu te explicar como. Primeiro eu fazia vídeos de humor. Eu usava a minha irmã, a minha família, coisas que tinham acontecido comigo na infância, histórias de Tinder. Enfim, eu queria ser o Whindersson. Só que eu evoluí, eu sou diferente agora, eu sou adulto agora. E eu só faço umas 3 ou 4 piadas de pinto por dia. Então, eu tô diferente, eu tô mudado. As coisas aqui desse canal precisam ser mais parecidas com como eu me vejo hoje em dia. Mas antes, pra vocês saberem quem eu sou hoje em dia, eu preciso contar um pouco da minha história de quem eu era. Acho que a forma mais simples de resumir a minha história é que eu sempre fui obcecado com arte. Eu canto desde pequeno, eu desenhava e pintava como toda boa criança, eu já toquei na igreja e eu me dava muito bem nas aulas de português, onde a escrita era livre. E eu sempre amei ver filmes. Tipo, muito. Eu sempre gostei de arte, mas eu já sabia desde pequeno que não dava pra viver disso. A não ser que você queira costurar lindos cordões de miçanga na praia de Guriri, é complicado viver de arte. Então, quando eu tava descobrindo o que eu ia fazer da minha vida, eu peguei pra fazer a faculdade a coisa mais próxima que eu encontrei de arte. Publicidade e propaganda. Sim, eu era bem burrinho. Antes de entrar na faculdade, eu não sabia nada do que eu queria ser na minha vida. Mas depois que eu entrei, eu tive certeza que não era aquilo lá. Em paralelo a isso, no mesmo ano da faculdade, eu tava escrevendo. Eu escrevi esse livro aqui e até postei aqui no canal um vídeo contando um pouco do passado da história que me inspirou a escrever ele. É basicamente sobre um garoto que tá sentindo umas coisas muito opressoras dentro de si, que é basicamente amor, paixão, e ele decide escrever num diário pra se livrar desses sentimentos, e no final, ele consegue. E foi exatamente isso que aconteceu pra mim. Eu escrevi esse livro pra me livrar de sentimentos de incerteza. Eu queria entender quem que eu era em contato com esse projeto artístico. Então, apesar de nunca ter me dedicado a um projeto, quando eu terminei, eu senti que alguma coisa saiu de mim. E o que saiu de mim era essa vontade de contar uma história. E a coisa engraçada é que quando eu tirei essa história de mim, percebi que outras histórias também queriam sair. Não necessariamente sobre mim, mas sobre outras vidas que eu sentia dentro de mim, que precisavam conhecer o mundo. E assim, quando eu pensava em mim envolvido com arte, eu nunca pensava em literatura, porque eu entendia que cinema era aonde eu poderia me descobrir, tanto na frente das câmeras quanto atrás. Eu gosto muito de cinema. É só que cinema é caro, cinema é uma arte industrial, então eu não tinha acesso aos recursos possíveis, nem amadores, pra poder fazer cinema de verdade. Só que eu sempre fui muito bom em me adaptar. Então, pra um garoto pobre, a forma mais simples e barata de contar uma história é colocando ela no papel. Todo mundo tem, pelo menos, acesso a um papel e caneta, ou a um documento vazio de texto, no computador ou no celular. E foi o meu caso. Eu comecei a escrever coisas, não só livros, mas também roteiros pra cá. E eu fui treinando a minha escrita e produzindo muita coisa que eu me orgulho muito. Eu escrevi muita coisa ao longo desse tempo e muita coisa boa. Eu gostei tanto desse processo que à medida que eu fui ganhando mais dinheiro, consegui meu próprio trabalho e comecei a encontrar mais recursos, eu comecei a explorar outras áreas que eu tinha deixado pra trás. Então eu acabei fazendo roteiro de curta, de filme, de documentário, eu gravei um curta, eu fiz muitos vídeos, desenhei sons, eu criei trilhas sonoras, fiz um projeto de série, eu compus músicas e lancei músicas. Só que nesse processo você vai se entendendo como uma pessoa múltipla demais pro mundo que a gente vive. A gente é ensinado a escolher uma coisa só e seguir pra ela a vida toda, porque é basicamente isso que vai gerar as condições pra gente poder sobreviver. É um trabalho que você vai viver dele e ele vai viver de você, vai extrair tudo de você. Então precisa ser uma coisa só. Mas eu nunca fui uma coisa só. Mas apesar disso, eu entendi, dentro desse monte de coisas, o que tinha em comum. Que é essa vontade de contar histórias. Eu comecei a entender e percebi que, desde sempre, o que eu queria fazer de verdade era contar histórias. Eu nunca quis escrever livros, nem produzir músicas, nem dirigir filmes. Eu só queria contar histórias para as pessoas. Eu queria me conectar através dessa conversa que acontece quando você conta alguma coisa para alguém. E hoje é isso que eu tô fazendo aqui, de novo. Eu vim aqui contar essa história de altos e baixos incrivelmente bipolares e supostamente indecisos para vocês entenderem qual é o meu propósito com esse canal agora. O que eu quero fazer aqui é continuar contando histórias.
Mas não só isso, também quero ajudar pessoas que querem contar suas histórias, mas não sabem como. Eu quero que as pessoas consigam entender o que cerca elas para ver que tudo tem um pedacinho que pode ser aplicável e repassado, compartilhado. Eu quero que elas entendam a vida que elas levam, como registrar, analisar, perceber e repassar isso, para fazer isso transbordar delas, para não ficarem com a mesma agonia que eu tinha quando eu não sabia o que era isso dentro de mim. Ninguém deveria ter uma história presa dentro de si. Que esse canal seja um lugar onde eu possa explorar essas tentativas. Sem muito compromisso, porque eu já tenho outras páginas que fazem isso. Eu tenho uma página só de design, uma página só para analisar a música e perceber e fazer react de música. Eu quero que esse perfil aqui seja para eu comentar a história de outras pessoas, analisar essas coisas, mas também compreender qual que é a minha própria arte e ajudar vocês a entender de vocês. Eu quero sempre refletir as coisas que me cercam. É um negócio que eu descobri que eu adoro fazer e que eu sempre vim fazendo através do humor, mas que agora eu encontrei também outras maneiras de fazer isso. E eu pretendo mostrar tudo isso nesse canal. Porque é essa forma que eu encontrei de fazer essas histórias que estavam dentro de mim, borbulhando, irem para algum lugar. Agora esse aqui é o lugar delas. E eu espero que vocês gostem delas. A gente se vê daqui a pouco.